Bom dia. É uma satisfação ver muita gente aqui, né? Realmente, finzinho de dezembro, todo mundo preparando as festas, e estão todos aqui interessados em saber sobre a função do registrador civil. De início, eu realmente agradeço muito, né? Esse ano foi um ano muito longo para mim, né? Conto os dias como um presidiário para acabar o ano. Realmente muita coisa nós fizemos, né? Erramos bastante, né? E mais porque fizemos, né? Então a Corregedoria Nacional de Justiça nesse ano tratou com muito afinco, com um olhar muito especial para o extrajudicial, e na pessoa aqui do Dr. Luiz Carlos, Dr. Leonardo, realmente agradeço muito o apoio que a Noreg, todas as associações, a ARPEN, todos vêm dando à Corregedoria Nacional. O trabalho que vem sendo feito na Corregedoria Nacional não é meu, né? Eu trabalho com uma equipe grande, e também o mais importante que eu, desde que cheguei lá, tenho um pouco de experiência em corregedoria, fui corregedoria local por 3 anos, então levei a ideia de uma corregedoria participativa. Então, de tudo que vem sendo feito, vem sendo ouvidas as associações, os tribunais. O doutor Iberê aqui, nós tivemos contatos aí durante os últimos 6 meses sobre esse provimento de registro civil, tratamos bastante coisa. Me trouxe algumas dúvidas também, né? Eu falei assim, isso eu não tinha pensado, né? Então, pensamos, discutimos, debatemos e chegou ao final agora na publicação do provimento, né? Aí, como é que eu mudo aqui? A ideia inicial que foi me passada aqui para conversar com vocês seria dos 2 últimos provimentos que afetam diretamente a atividade do registrador civil e a atividade do notário e registrador como um todo. Primeiro, do apostilamento da Convenção da Haia, e depois do provimento sobre registro civil, que eu acho que é o que mais interessa a todos, né? Mas antes disso, falar um pouquinho sobre a Corregedoria Nacional, né? Que todo mundo acha que a Corregedoria Nacional é um bicho de 7 cabeças, que a Corregedoria Nacional teria a função de fiscalizar e punir, né? Eu realmente queria que essa função fosse a menor de todas da Corregedoria. Hoje ainda, infelizmente, é a maior, né? A divisão em equipes na Corregedoria Nacional, a minha equipe é a menor, né? Eu queria que a minha fosse a maior para poder fazer muito mais coisa. Doutor Ricardo, aqui é um prazer vê-lo novamente aqui, o doutor aqui de São Paulo, que nos acompanha também nas correições da Corregedoria Nacional. É uma coisa que também que o ministro Noronha tem sempre essa ideia de fazer, sempre levar juízes de todos os estados para a Corregedoria Nacional, justamente para saber cada peculiaridade de cada estado, para levar as ideias e as dificuldades. Então, o doutor Ricardo vem nos acompanhando nessas inspeções no Brasil inteiro. Em São Paulo ele não faz porque ele não pode, né? Aqui ele vai ser inspecionado, acho que vai ser em março. Em março estaremos, fevereiro, março estaremos aqui, né? Mas vamos lá, sem maiores delongas. Mais uma vez é um prazer falar a registradores, notários, né? Acredito que temos todos aqui. E tudo que nós fizemos com o provimento foi com a ideia de tentar acertar. Erramos, né? Nós fizemos o provimento da apostilamento a primeira vez, erramos bastante, e fizemos agora um novo provimento, e vamos errar de novo, mas é porque a gente está tentando fazer o melhor, tá bom? Vamos lá. Pois bom, nós fizemos aqui um ano agora de gestão com o ministro Noronha. Nós tivemos em 13 estados, regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Então fizemos aí um bom apanhado de tudo que vem acontecendo no Brasil, tanto na área extrajudicial como na área judicial, né? Na extrajudicial, quando não pude ir, nós designamos alguns juízes para fazer esse serviço. No caso também, notando a expertise desse juiz que conhece o serviço extrajudicial. O desembargador Aliende, que é aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, também vem nos acompanhando bastante nessas inspeções quando eu não posso ir. Esses últimos 3 meses, realmente, eu falhei nas inspeções porque eu queria terminar os provimentos, né? Então, nós ficamos sediados lá em Brasília para isso, né? Nós fizemos também as inspeções em várias atividades, né? Em quase todas as atividades. Se não me engano, eu só não fui a protesto esse ano ainda. O resto, em todas as atividades, eu fui no Brasil inteiro para tentar ver quais são as problemáticas, quais são as dificuldades, o que é necessário para a gente melhorar e também, óbvio, né, incentivar algumas atividades. Atos normativos relacionados ao extrajudicial. O que a Corregedoria Nacional fez nesse último ano, né? Nós fizemos 7 provimentos,
Se não me engano, hoje ou segunda-feira publica, já está assinado o provimento do uso capião, né? Então é mais um ato que a Corregedoria Nacional vem fazer, né? Já está pronto também o provimento da mediação e conciliação, mas esse é um pouco mais problemático porque precisa do aval da Comissão de Conciliação e Mediação do Conselho, não depende só do corregedor. Mas o corregedor já deixou pronto, já está aprovada a minuta, agora vai ser passado para a conselheira Daldice, que é da comissão. Mas então são mais 2 atos que nós teremos aí publicar rapidamente. E a mediação e conciliação, segundo a ideia da corregedoria, não sei se será aprovado pelo pleno, é para todas as atividades, né? Todas as atividades vão fazer a conciliação e mediação, até porque a ideia é que atinja o maior número possível de habitantes. E o registrador está em tudo onde tem. Todos os estados, todos os municípios, mais distritos pequenos que existem, nós temos um registrador que pode fazer essa função de mediação e conciliação, correto? Então, e nós agora, na última... E essa é a meta mais importante para o registro civil que foi estabelecida aos corregedores. Então, os corregedores terão até junho de 2018 de apresentar resultados em relação a essa meta, que é o ofício de cidadania do registro civil. Nós já temos algumas ideias boas, né? Já estão sendo feitos alguns pilotos, né? No Distrito Federal, questão de passaporte, questão de publicação de editais, muitas coisas estão sendo feitas direto já nos cartórios. Então, tem muitos pilotos e isso os corregedores têm que fomentar. E uma das coisas que eu pedi aos corregedores na quinta-feira foi que eles se unissem, né? Se o corregedor lá de Goiás tem uma boa prática, seria essencial que ele disseminasse essa boa prática para os outros estados, e assim sucessivamente. Nós vimos lá o selo digital, né? Muitos estados não têm selo digital, e alguns estados têm o selo digital, mas o selo digital não é uma ferramenta amigável ao usuário final, que é a população. Então, eu tenho o selo digital, eu confirmo que aquele ato foi praticado, mas eu não posso confirmar o conteúdo do ato. Eu não posso fazer uma comparação imediata daquela procuração que eu estou na mão, ou naquele registro civil que eu estou na mão, com o sistema do tribunal para ver se aquele ato é verídico ou não é. Então, muitos sistemas existem o selo digital, mas não tem. Então, uma das metas foi também o selo digital com QR Code para que qualquer um da população possa conferir o conteúdo do ato que foi praticado. Ah, vai ser difícil, vai ser ruim, não temos capacidade técnica de desenvolvimento? Foi o que eu disse lá naquele dia. Goiás tem, Piauí está para lançar a semana que vem. Já tem várias atividades, várias corregedorias que já têm o sistema. Então não precisa se criar nada, vamos partilhar, vamos copiar, vamos disseminar as boas práticas. E para isso que servem as associações e as corregedorias em contato direto com as associações, trabalhando em conjunto e levando as boas práticas para o Brasil inteiro. E isso vai barateando o sistema, né? Porque se o sistema foi desenvolvido, gastou um pouco, mas se ele é disseminado, você vai partilhando esse gasto, né? Uma das metas também que foram estabelecidas é a segurança tecnológica. A segurança tecnológica dos atos hoje está muito fragilizada. De 100 cartórios que eu fui, 100 cartórios tinham problema de tecnologia. Até um que ganhou o PQTA lá em primeiro lugar, eu estive lá, né? Realmente um ótimo cartório, excelente. Só que eu encontrei um erro de tecnologia lá. Não falei nada lá para não atrapalhar o evento, né? Mas aquele cartório ganhou realmente, é um cartório excelente, muito bonito, muito trabalho, tudo Amapá. Muito bom. Só que tinha um erro de tecnologia. E a gente apresentou esse erro lá para os corregedores quinta-feira. Então, vamos traçar um pacto tecnológico entre as associações e as corregedorias para que tenhamos segurança em tecnologia. Mais para frente isso não vai ser provimento, prometo para vocês, não será mais um provimento, né? Pode ser uma recomendação com alguns requisitos mínimos de software, de hardware e de firewall. Coisas bem simples que são baratas, não são caras. Eu mandei fazer uma análise até de preço, falando assim, não posso impor nada muito caro porque o registrador civil lá do interior não vai ter condições de fazer essa implantação, não vai atingir o fim que é almejado. Então eu fiz uma análise técnica e uma análise também de preço para ver o que é acessível. E pedi também às associações que fomentem, aquele que não tem condições, que fomentem a implantação disso. Okay?
Poder Judiciário do século XXI. Eu falei isso lá em Fortaleza, falei isso agora no Distrito Federal para os corregedores, que a gente tem que trabalhar olhando para o futuro, né? A sociedade tem uma velocidade enorme, a sociedade muda a cada dia e nós temos que mudar a cada dia também. Todos os dias nos reinventarmos. Se não fizermos isso, vamos ficar para trás. Cada dia mais para trás, né? Então, nós temos trabalhado isso no Conselho Nacional de Justiça e principalmente em relação ao extrajudicial na corregedoria, com a ideia de não ficar trabalhando com processos punitivos, processos de correições. A gente quer fazer a política pública. Qual a ideia da política pública? O que está acontecendo, o que a gente pode fazer e melhorar? Fazer projetos, fazer planejamentos nesse sentido, né? Neste um ano, eu consegui só 6 meses fazer isso. Nos outros 6 meses, a gente estava apagando o fogo que está acontecendo lá. E acontece todo dia, porque todo mundo muitas vezes quer inventar a roda e inventa um quadrado em vez de uma roda, né? Então acontece muita coisa, né? Eu tive hoje já, infelizmente, a não satisfação, né, de saber que publicaram um ato que pode quebrar um fundo de registrador civil. Então, provavelmente a Corregedoria Nacional vai ter que intervir. Então, como é que você não faz uma análise, planejamento, aquilo que eu estou dizendo, você tem que ter planejamento. Como é que você publica um ato que vai quebrar um fundo de registrador civil em menos de 6 meses? Acho que tem que se pensar nisso. Não posso publicar um ato como corregedor, algo que vai causar um dano grande ao registrador civil, que é, muitas vezes, o que sobrevive do fundo. Então, a Corregedoria Nacional vai ter que intervir nisso, né? Então, nós temos que trabalhar com inovações, né? A Corregedoria tem pensado bastante nisso, porque nós temos hoje um déficit enorme de juízes, a crescente confiança da população no Poder Judiciário e no serviço extrajudicial, isso vem também fazendo crescente o número de demandas. Nós temos demandas crescendo há mais de 10 anos, que o CNJ vem fazendo as pesquisas, e há 10 anos vem crescendo as demandas e o número de juízes não aumenta, o número de servidores não aumenta, os procedimentos continuam os mesmos arcaicos e as demandas não são resolvidas. Então, a última pesquisa, 90 milhões de processos no Brasil. Então, nós temos que ter soluções alternativas, com medidas administrativas, como essas do registrador civil. Nós estamos tirando demandas do Poder Judiciário, né? Deu certo com os notários e registradores em relação ao divórcio e separação, e agora vamos crer que vai dar certo também no registrador civil tirar demandas do Poder Judiciário, né? Reconhecimento de sociedade de paternidade socioafetiva, isso ia para o judiciário, não vai. Vamos fazer no registrador civil e vamos tentar fazer cada vez mais, trazer medidas de soluções administrativas e também soluções de negociação, conciliação e mediação. Tudo que é possível ser feito no serviço extrajudicial, a Corregedoria Nacional, inclusive nesta gestão, né, até agosto de 2018, vai tentar trazer para o serviço extrajudicial. Vamos agora falar um pouquinho dos 2 provimentos. Primeiro, apostilamento público. Eu disse, reafirmei, briguei, disse que não iria falar mais de apostilamento, né? Mas hoje será o último dia do ano, né? Espero. O apostilamento, gente, já é uma realidade, né? Nós tivemos aí 1.560.000 atos, né? Dou os parabéns a todos os notários e registradores que fazem parte disso. O provimento inicial 58, lógico, teve algumas imperfeições. Hoje, lendo ela, não acredito que eu escrevi aquilo, né? Falo assim, meu Deus, como é que eu fiz aquilo, né? Mas foi uma coisa rápida, teve que ser feito, tinha que ser. Nós recebíamos em torno de 600 e-mails por semana de reclamações, tudo, então tinha que estabelecer um ato para apagar o fogo. Apagamos o fogo, daí ficamos estudando já uma melhoria dele e agora publicamos um novo provimento. Óbvio que, mais uma vez, agrada alguns, desagradam outros, né? Mas a ideia é acertar. Até porque nós temos muitas forças ocultas, né? De um lado e de outro, cada um querendo puxar a brasa para a sua sardinha. Então, nós temos que, como dizia sempre o filósofo, né? A virtude está no meio. Vamos tentar repartir isso, né? Vamos tentar estabelecer regras, estabelecer limites de atuação, para que não tenha essa ideia de cada um ficar puxando para o seu lado, né? E
Como que nós fizemos isso? Partimos do texto da lei, do decreto que reconheceu o Brasil como signatário da Convenção da Haia e, por fim, né, a atribuição que foi passada ao Poder Judiciário. Informações iniciais sobre o apostilamento. Já disse isso várias vezes, quem assistiu peço perdão, mas vou dizer de novo. Primeiro, segurança na prática do ato. Nós temos que ter uma segurança muito forte, superior a qualquer outro ato que nós façamos dentro do serviço extrajudicial. Por quê? Porque o reflexo é internacional, né? Então nós não podemos errar, porque o erro vai ser reconhecido lá fora, né? Nossa apostila, já falei isso algumas vezes, ela é reconhecida internacionalmente como modelo de segurança, como modelo de inovação, por ser híbrida, né? O futuro é que seja só digital, mas hoje ela é híbrida, tem o papel e também informatizada. Mas esse modelo informatizado que nós temos no SEI está sendo já palco de modelo para outros países. Nós teremos, salvo engano agora, acho que 22 de dezembro, a Convenção da Haia anual, final, e um dos temas será a apostila de Haia em meio digital. E o Brasil está lá como exemplo. Como nós levamos esses números de 1.500.000 atos praticados de forma eletrônica, isso realmente é muito bem aceito no mundo inteiro. Então, os países que estão entrando na convenção, os países que estão aderindo à Convenção da Haia, não querem aderir à Convenção da Haia no modelo antigo. Eles já querem aderir ao modelo da Haia com o nosso modelo, o modelo digital. Então, para isso, nós temos que ter segurança na prática desse ato. Que não cheguem reclamações da Haia sobre os atos que nós praticamos, né? Então, nós temos que ter uma segurança muito forte sobre isso. Nós temos que fazer essa análise formal, de acordo com a Convenção da Haia, com a resolução e com o último provimento, né? Tem dúvida, faz o procedimento específico, né? Como se fosse lá aquela pequena dúvida, trabalha com isso. E, por fim, nega a prática do ato. Nós temos que ter, sim, essa força de negar a prática do ato e ter isso realmente, como eu falo assim, olha, não posso praticar o ato. Vou na corregedoria, o doutor Iberê está aqui, os outros colegas também estão aí, falam, não é para praticar o ato, está fora da regra, né? Houve aí um boom em relação ao apostilamento de Haia e queriam se apostilar tudo, né? E esse foi um grande problema. Nós tivemos lá, não estou desmerecendo a profissão, né, mas teve lá apostilamento de um certificado de um curso de 2 horas de manicure. Aí você fala assim, isso é documento público? Não, não é documento público. Pode ser apostilado? Não, não pode ser apostilado. Vai apostilar uma cópia autenticada? Se a gente partir para esse lado, a gente vai enfraquecer todo o sistema em relação ao apostilamento da Haia. O apostilamento da Haia é para você evitar a legalização que se fazia no cônsul, na embaixada, todo aquele procedimento enorme que existia. É para evitar esse procedimento. Você iria legalizar um certificado deste? Você ia apostilar uma cópia de uma carta? Você não ia fazer nada disso. Então, por que está fazendo agora? Então, por isso que eu volto a dizer, tem dúvida, não apostile, não vá apostilar qualquer tipo de documento. E, para o registrador civil, agora ficou um pouco mais restrito, que já era a ideia inicial, né? Um grande problema que nós temos tendo ainda em relação ao apostilamento é dúvidas sobre o cadastramento, né? E as dúvidas não são só dos notários e registradores, dúvidas das próprias corregedorias, às vezes eu vejo isso, né? Já era previsto no provimento anterior e nesse provimento continua igual. O cadastro deve ser feito na corregedoria local. A corregedoria local é que vai dizer para o corregedor nacional, corregedor, ela está apta a prestar o serviço. Porque tem lugar que não tem condições de fazer apostilamento. E aqui eu falo de condições, primeiro, capacidade técnica, né? Ou seja, o sistema não tem condições. E segundo, não tem demanda. Para que a pessoa vai se cadastrar como autoridade apostilante se não tem demanda? Vai ter que comprar papel, o papel perde, tem validade de 2 anos, e vai perder dinheiro, tudo isso. Então, o corregedor fala assim, olha, não tem demanda, não vou cadastrar você. Daí nem manda para a Corregedoria Nacional. Então, o corregedor local é que vai ter condição de me dizer, olha, esses cartórios aqui têm condições de ser autoridade apostilante. Depois disso, o corregedor manda o ofício para a Corregedoria Nacional, a Corregedoria Nacional vai fazer o cadastro no sistema da Corregedoria e vai mandar para a presidência. Infelizmente,
ou felizmente, não sei, né? Para mim, infelizmente, eu acho que devia estar tudo na Corregedoria Nacional. O SEI, que é o sistema do apostilamento, é mantido pela presidência do CNJ. Então, só ela faz o cadastro das autoridades. Então, nós fizemos o cadastramento de mais ou menos 3.000 autoridades e mandamos para a presidência. Ela demorou 6 meses para cadastrar. Então, não era problema da Corregedoria Local, não era problema da Corregedoria Nacional, era um problema de cadastro da presidência. Mas hoje nós temos 5.600 autoridades já cadastradas em todos os sistemas aptas a prestar o trabalho de apostilamento, né? Então, vai para a Corregedoria Nacional, a Corregedoria Nacional passa para a presidência comunica a Casa da Moeda, só depois de aí que o notário registrador pode fazer o contato com a Casa da Moeda para fazer o serviço. É um pouco burocrático? É. Por que foi implantado isso? Porque antes estava se fazendo apostilamento por e-mail, né? A pessoa fala, olha, eu sou notário aqui do interior, quero fazer apostilamento. Ia lá e se cadastrava. Sem saber quem é, sem saber se era escrevente, se era titular, se era interino, se era o porteiro, ninguém sabia quem era a pessoa. Então tive que fazer realmente um procedimento um pouco mais burocrático para trazer mais segurança quem é a autoridade apostilante, porque ela vem de uma convenção, de um decreto, e depois de uma resolução do CNJ e depois de um provimento da Corregedoria. Então não é um ato qualquer, é um ato muito solene que deve ser realmente respeitado para a segurança. Até porque, muitos não sabem disso, esta relação de autoridades apostilantes é comunicada à autoridade AIA. Então nós mandamos um ofício para a convenção da AIA dizendo estas são as autoridades brasileiras aptas a prestarem o serviço. Porque lá fora eles têm que conferir. Chegou um documento na Inglaterra, apostilado pelo Brasil, eles têm que fazer a conferência se aquele documento é verídico. Como que ele sabe se aquele cartório lá em Ribeirão, né, se aquele cartório é autoridade? Ele vai entrar na lista que o Brasil enviou, que está no site do HCC, que é da Convenção de Haia, e vai verificar se aquele notário ou registrador é a autoridade apostilante. Então é uma coisa séria, não pode ser feito de qualquer forma. Principais alterações do antigo provimento para o novo provimento. Atribuições de cada serviço. Acho que essa foi a pior de todas, né? Que todo mundo reclamou, todo mundo obrigou. Mas eu já vinha falando isso há 6 meses, dizendo cada um dentro de sua atribuição. Eu já vinha falando, isso já era uma interpretação que se tinha da resolução. A resolução 228 era muito clara nisso. Cada notário e registrador apostila documentos de suas atribuições. Aí, interpretações para lá, interpretações para cá, a resolução está pronta para ser alterada. Todas as resoluções do CNJ serão alteradas, eram para ter sido alterada agora terça-feira, mas não teve pauta, serão alteradas na primeira sessão do CNJ. E nesta resolução será alterado exatamente isso, dizendo o que o provimento já disse, cada um dentro de sua atribuição. Então vai ser o pleno que vai dizer, porque já está dito lá na resolução 228, mas a gente vi que está tendo algumas discussões sobre isso. Isso é aquilo que eu disse logo no começo aqui. O pessoal puxando a brasa para a sua sardinha, o outro puxando para o outro lado, e fica essa briga de atribuições. Quem é o melhor profissional para apostilar um documento que é por ele emitido? Se é o registrador civil, é ele que tem que apostilar. Se é o notário que fez uma procuração, é ele que tem que apostilar a procuração. Ah, mas isso vai causar um problema para a população chega com certidão de registro civil, uma procuração, quer apostilar os dois. Ele vai ter que procurar os 2 cartórios, porque se ele fosse fazer o ato inicial, ele não iria ter que procurar os 2 cartórios? Teria. Tem que ser feito isso? Tem. Né? Até porque, qual que é a ideia inicial? Conversei bastante isso com o ministro Noronha para que a gente estabelecesse mais uma vez o que a gente já vinha falando nas apresentações, que já estava na resolução, que já estava no provimento 58 e agora foi reafirmado. Nós temos que proteger as atribuições de cada um. Porque se nós estabelecermos competências genéricas para todos os notários e registradores, a gente vai começar com uma concorrência predatória que já existe em alguns lugares. Eu posso ir em qualquer lugar. O registrador civil faz tudo. Tudo. O notário? O notário também faz tudo. Então a gente tem que preservar as atribuições de cada registrador, de cada notário, justamente para isso. Preservando as suas atribuições, o serviço continuará sendo prestado naquela atribuição. O notário na sua atribuição, o registrador civil na sua atribuição, o registrador imóvel na sua. Vai limitar um pouco o serviço? Vai.
Mas essa sempre foi a ideia desde a Resolução 228, que foi replicada no provimento 58 e agora replicada de novo. Sei que realmente há vozes dissonantes sobre isso, mas sempre foi essa a ideia, preservar as atribuições de cada notário e registrador. Né? Equiparação do documento público. Aqui, nessas atribuições ainda, nós colocamos uma exceção que foi pedido de alguns que trouxeram fundamentos técnicos sobre isso. Em algumas localidades, só existe uma autoridade apostilante, e ele é um registrador civil. Ele vai poder fazer as outras atividades? Vai. Mas porque naquela localidade só existe ele. Então ele é a autoridade apostilante naquela localidade. Aí a corregedoria local é que vai dar autorização para ele. Fala, olha, você pode fazer qualquer tipo de apostilamento, porque só você aqui é autoridade apostilante. Uma capital estava acontecendo isso, pasmem, né? Porque a ideia é que todos da capital sejam autoridades apostilantes. Nós tínhamos uma capital grande, não vou falar o nome, grande mesmo, né? Todo mundo aqui acho que já esteve lá, né? E só tinha um registrador civil que estava fazendo apostilamento. Notário não estava fazendo, registrador de imóvel não estava fazendo. Eu falei assim, mas como assim? Ninguém está fazendo? Não, é só ele lá que está fazendo. Então ele podia fazer tudo mesmo, né? Porque era só ele a autoridade apostilante. Mas eu fiquei até assustado. Daí eu estava num cartório pequenininho, registrador civil, que era registrador civil e notas, ela tinha acumulação, né? Eu falei, mas a senhora é a que tem tudo, né? Por que a senhora não faz o apostilamento, né? E ela estava reclamando que o fundo era pequeno, estava sem dinheiro, coisa, o cartório bem pequenininho. Eu falei, mas por que a senhora não está fazendo apostilamento, então? Porque a senhora tem notas de registro civil, a senhora tem o melhor dos mundos, né? Está com as duas coisas juntas. Ah, não, nunca pensei nisso. Uma senhora já de uns 70 anos. Eu falei, chama o seu filho aqui, vai lá e pega tudo e faz para fazer apostilamento, porque ela tinha o melhor dos mundos para fazer, né? Então, mas essa exceção foi estabelecida justamente por isso, porque em alguns lugares só um está fazendo. Então, ele vai poder fazer tudo com autorização da corregedoria. Outra coisa que nós vimos que estava dando um problema bastante são os diplomas universitários, que são bastante procurados, né? Então, nós, no provimento, equiparamos eles a documento público para evitar qualquer discussão que se tinha, se era particular ou privado. Outro problema que nós estávamos tendo de competição predatória, né? Alguns aplicativos, né, da internet, apostilamento por aplicativo, alguém viu aqui? Né? Pois é, daí levava a apostila sem a fixação no documento e a pessoa fixava em qualquer documento que ele quisesse, sem segurança nenhuma, né? Primeiro nós intervimos junto a esse cartório que estava fazendo esse apostilamento por aplicativo, ele encerrou o aplicativo, mas agora a gente deixou bem claro no provimento de que é necessário que seja afixado a apostila no documento que é apostilado para trazer maior segurança, né? Possibilidade de notário e registrador ser dispensados. Também foi uma procura. Alguns registradores civis, alguns título de pessoa jurídica e protestos, falando assim, não, eu não quero fazer apostilamento, isso não tem procura aqui, eu sou da capital, não quero. Então vai ser possível também pedir a dispensa. Você fala, eu sou da capital e não quero prestar. A princípio continua a regra, todos da capitais são obrigados a prestar o serviço. Está lá na resolução, o corregedor não pode ir contra. Então, serão obrigados a fazer o apostilamento. Mas, se não tiverem procura, demanda, ou não tiverem interesse, eles podem pedir autorização à corregedoria local. A corregedoria local comunica à corregedoria nacional, nós descredenciamos ele. Então, não é necessário, é só fazer o pedido, né? Nós temos também aqui, que foi uma novidade no provimento, é o reconhecimento do sinal público, né? Não há necessidade de reconhecimento de firma no caso de registro civil, porque se você tiver que reconhecer firma, de quem é essa atividade? Sobraria tudo para o notário, né? Todo notário teria que fazer reconhecimento de firma. Então, não há necessidade de reconhecimento de firma de outro registrador. Então, você está com um registro civil do Cambuci, né? No registro civil do Cambuci, para fazer um apostilamento lá em Brasília. Você tem que reconhecer firma do registrador do Cambuci para apostilar? Não há essa necessidade, basta fazer o reconhecimento pelo sinal público, né, no CRC nacional, e você, registrador, vai fazer este apostilamento sem problema algum. Coloquei isso em todas as atividades, ou seja, dentro das suas atividades não há necessidade de reconhecimento de firma. Se eu sou registrador de imóveis, quero fazer o apostilamento de uma matrícula
que foi daqui de São Paulo e ele está apostilando lá em Brasília, ele também não precisa fazer reconhecimento de firma do sinal público do registrador de imóveis de São Paulo. Basta ele entrar no sistema do registrador de imóveis e fazer o reconhecimento desse sinal público. Esta é a ideia de que cada um faz o seu apostilamento dentro da sua atribuição, né? A excepcionalidade do apostilamento. Outra coisa que a gente realmente está com muito receio disso, a gente está ainda fazendo pesquisas sobre isso, é o apostilamento de reconhecimento de firma e o apostilamento de cópia de documento particular. Isso está disseminando, né? Você não vê reconhecimento de documento público quase. Você vê reconhecimento o quê? Da firma do tabelião que fez o reconhecimento da firma. Então ele pega lá um documento particular, reconheceu a firma. Quando ele vai apostilar esse documento, ele apostila o reconhecimento dele. Então, sei lá, apostila do reconhecimento de uma firma. Será que era essa a ideia da apostila? Será que é isso que a Convenção de Haia preconiza? Estou apostilando um documento público ou estou apostilando uma assinatura pública? Então, isso nós temos que evitar a todo custo. Nós temos que apostilar o documento público. E o resto não apostila. Antes legalizava-se isso? Não. Então, para que vai precisar apostilar agora? Se não era legalizado no sistema anterior, não é para apostilar agora. Cópia autenticada. O pessoal tira cópia autenticada de tudo e faz apostilamento. Apostilamento lá de uma foto de um papagaio, ele vai lá, reconhece, é autêntica essa cópia. E faz o apostilamento? Não pode ser feito isso, né? Então, a excepcionalidade do ato de apostilamento. Tá? Excepcionalidade do ato. Realmente, cópia autenticada e reconhecimento de firma, lógico, são os notários, quem aqui tiver essa atividade notário, realmente isso é exceção, gente, quando não tiver jeito. Porque o resto a gente deve trabalhar com o que era legalizado. O que era lá, agora no apostilamento continua igual. Segurança na apostila, eu já vinha falado aqui para vocês, né? Os efeitos internacionais, o Ministério das Relações Exteriores está em conjunto conosco, tivemos nos últimos 3 encontros em Brasília com eles, fizemos uma reunião final, ele vai levar todos esses dados que nós vimos até agora aqui, 1.560.000 atos, toda a segurança, esses novos provimentos, todos os procedimentos que vêm sendo feitos pela Corregedoria Nacional, pelos notários e registradores, isso será levado agora na Convenção da Haia. Então, o ministro André Veras levará todo esse efeito positivo, né? É aquilo que eu venho dizendo sempre, não quero mais falar de apostilamento. Por quê? Porque já deu certo, já é uma realidade. Temos que ir outro passo, né? Então, nós temos que ter segurança nesse ato por causa dos efeitos internacionais, procedimento único no Brasil inteiro. Isso a Noreg vem fazendo bem, né? Cursos no Brasil inteiro, trabalhando bastante para que os procedimentos sejam idênticos no Brasil inteiro, e tem que ser assim mesmo, porque eu não posso chegar na França com 2 apostilas brasileiras diferentes. Isso vai ter uma falta de credibilidade na apostila e isso pode dar um problema enorme sobre a representação do Brasil na Convenção da Haia, né? Quem não conhece o procedimento da Convenção da Haia, são feitas reuniões trimestralmente sobre assuntos, e quem tem voz nesse assunto são os mantenedores da Convenção e que participam, levando resoluções. Então, o Brasil hoje está com uma voz ativa, principalmente por causa da Convenção da Haia. Então, ele está sendo bem aceito, porque antigamente a gente era mero coadjuvante. Entra na Convenção, ouve o que os outros estão falando, ouve o que os outros estão decidindo e seguimos. Então, hoje o Brasil está como um expoente na Convenção da Haia, está crescendo bastante sobre documentos internacionais, adoção internacional, sobre rapto de crianças internacional. O Brasil está crescendo bastante, o Brasil está crescendo bastante também sobre sentenças estrangeiras, tudo isso na Convenção da Haia, por força da apostila, que nós ganhamos voz e agora estamos trabalhando. Então, a gente tem que manter essa credibilidade lá fora. Então, eu não posso chegar numa autoridade apostilante na França com 2 apostilas diferentes. Então, nós temos que ter um procedimento único, padrão, e para isso, treinamento, palestras, tudo nesse sentido, né? Procedimento específico devem ser feitos, gente. Tem dúvida? Faz procedimento específico, diga por que não quer apostilar, aí o Dr. Iberê vai decidir depois lá, né? Não, tá certo, não era apostilar, né? Tem que ser assim, né? Dá um pouco. Sobre a apostila, era isso que eu tinha que falar.
que eu tinha prometido que não ia falar mais, mas já falei um pouquinho, né? Agora vamos falar sobre o registro civil. Então, vamos lá, registro civil. Acho que é a grande, né, modificação que teve isso aqui. Foi um estudo bem longo, né? Eu cheguei, logo no início na corregedoria, eu cheguei lá, já existia um estudo feito pelo desembargador Dipp, que ainda está sendo feito, o desembargador está acompanhando conosco lá, ele que está coordenando tudo isso, de fazer uma normativa mínima. Se Deus quiser, isso vai encerrar antes de junho de 2018, uma normativa mínima de junção de todos os provimentos, fazer um código nacional de serviço extrajudicial. A ideia é que seja feita essa, né? Então, onde estão sendo feitos, tivemos agora a reunião com ele semana retrasada, já foi destinada uma equipe específica para trabalhar junto com ele, e se Deus quiser, teremos encontros semanais em Brasília para discutir isso, para que até junho nós resolvemos isso. Seria um ato só, acabar com esse monte de provimento extrajudicial, um ato só para resolver tudo. Mas quando eu cheguei lá, não dava tempo para esperar até 2018, então nós começamos um estudo que já estava bem adiantado para acabar com esse problema. Primeiro, o que nós fizemos? Um estudo de uma compilação de vários atos que já existiam na Corregedoria Nacional, atos esparsos, e nós dividimos, então, este provimento em 3 partes, né? São regras gerais, paternidade socioafetiva e reprodução assistida, que já eram instrumentos publicados pela Corregedoria Nacional, mas que nós juntamos todos em sessões e tentamos avançar um pouquinho, né? Ser um pouquinho ousado. O primeiro e-mail que eu mandei para o Dr. Leonardo foi assim: olha, eu quero uma coisa um pouquinho mais ousada no registro civil, né? Não quero fazer mais do mesmo. Acho que a gente tem muita judicialização de questões desnecessárias, que não precisam ser levadas ao Poder Judiciário, né? E aí eu atinjo até um pouco o Poder Judiciário mesmo. Eu acho que existe muita vara de família que estão lá sem muita coisa para fazer. Eu acho que tem muitas varas que tem muita coisa sem fazer, né? Eu vejo em alguns lugares, nas inspeções, uma vara de família com 300 processos. Eu falo, não, isso não é uma vara que não tem que existir. O custo-benefício é muito, muito alto. Então, ela está lá existindo por quê? Porque algumas demandas ainda existem. Então, não podia ser juntado em outras varas. Se eu tenho 8 varas de família, eu coloco 4 varas de família. A ideia é que a gente tem que otimizar isso mesmo, porque contratar mais juízes, contratar mais servidores nunca vai resolver. Nós temos que resolver com métodos alternativos, né? Então, nós fizemos isso. Quais são as inovações que nós temos em relação, primeiro, de desjudicialização? Nós não queremos levar essas questões ao Poder Judiciário. Nós temos que levar ao Judiciário só o que realmente não tem como ser mediado, conciliado ou resolvido administrativamente. Aí sim, o juiz vai dar aquela última palavra que muitas vezes desagrada as duas partes, né? Quase da maioria das vezes, né? Eu, quando era juiz civil, 100% das minhas sentenças tinha recurso e 50% às vezes das duas partes, né? Então, é inevitável. Numa vara civil, é inevitável isso, né? Hoje estou em vara criminal, só tem recurso do réu, né? O Ministério Público recorre bastante também, mas não. Vamos lá. Alterações de forma democrática. Aquilo que eu venho sempre falando isso, gente. Não sei tudo, sei pouquíssimo. Vocês que estão trabalhando na ponta do balcão ali, atendendo a população, é o que mais sabem sobre registro civil, notas, registro de imóveis, títulos, documentos. Vocês é o que mais sabem sobre isso. E, por isso, que eu não tenho praticado nenhum ato na Corregedoria Nacional sem ouvir todos os tribunais. É o primeiro ato, ouvir todos os tribunais e ouvir todas as associações. Por óbvio que a palavra final do ministro, ele compila todas essas sugestões, impugnações e ao final dá uma decisão. Então a ideia inicial sempre foi essa, de forma democrática, né? Em relação ao registro civil mesmo, doutor, aqui a gente trabalhou quase que 6 meses juntos, ele mandando e-mail com dúvidas, isso, aquilo, sugestões que eu sequer tinha pensado. Eu falei assim, mas precisa pôr isso? Não precisa por causa daquilo. O doutor Leonardo foi o idealizador dos modelos. Se vocês não gostarem dos modelos, vocês brigam com ele, tá? Ele foi o idealizador dos modelos, ele que fez aquele formato lá, né, e sugestões daqui para lá, mas então sempre de forma democrática. Num ato de imposição, de duas uma, né, ou ele vira judicializado, né, porque se a pessoa não gosta do ato, ele entra com mandado de segurança no Supremo para suspender o ato, né, e o Supremo gosta de suspender, então suspende o ato,
acabou todo o trabalho que nós fizemos. Então, são atos de consenso, muitas vezes, né? A maioria das vezes a gente tenta trabalhar desse jeito, né? Os modelos de certidões. Culpa do Dr. Leonardo, mas os modelos de certidões, qual que foi a... A ideia, mais uma vez, é a padronização, né? Que seja igual no Brasil inteiro, né? Segurança jurídica na prática do ato também, porque uma vez você tem padronização, cada vez mais seguro. E o que o Dr. Luiz disse aqui no início da fala dele, vem bem a calhar naquilo, mas eu vou um pouquinho além. Eu estou em contato direto com a conselheira Maria Tereza, que ela faz parte do grupo gestor do ICN. Nós estamos trabalhando bastante em conjunto. A ideia do provimento 64 foi essa, né? 64 não, 61. Acho que é 61. 61. Foi sugestão da conselheira Maria Tereza. Nós temos que fortalecer 2 documentos que estão ao nosso alcance. O outro está com o TSE, que é o título de eleitor. O ICN, a Identificação de Cadastro Nacional, que vai ser o documento nacional, o único documento no Brasil, que é um sonho já antigo, que nós temos 27 RGs no Brasil inteiro. Então, se eu estou morando hoje em Brasília, se eu quiser ir lá e tirar um RG, eu tiro com outro número. Eu tenho RG em São Paulo. Meu irmão já morou em 3 cidades, São Paulo, Minas e Brasília. Ele tem RG nos 3. Isso é inconcebível em termos de segurança. Então, nós temos que acabar com isso. Então, o comitê, depois que foi aprovado pelo presidente Michel Temer, e depois que montou esse comitê gestor, nós trabalhamos bastante para que não se criasse um novo número. Não há necessidade de criar um novo número. O brasileiro já está acostumado com os seus números que existem, né? Quem aqui não tem de cabeça o seu CPF? Então foi essa a ideia. E qual que é o mais utilizado mesmo? Você entra para fazer um cadastro, fazer uma compra na internet. É o CPF. Tudo é CPF, banco CPF, tudo já é utilizado o CPF. Então nós tivemos várias reuniões e conseguimos que o comitê gestor estabelecesse o CPF como um número. Então será o nosso mesmo CPF. O CPF que você já tem, no futuro, será o único número que você será necessário, o único número que você terá. Não vai ter RG, não vai ter mais nada. A ideia é só o CPF, vinculado a todos os órgãos. A ideia inicial é essa. E para isso nós precisamos ter o quê? Segurança. Qual foi o primeiro passo? Fazer o entrelaçamento de base de dados. Nós entrelaçamos a base de dados da biometria do TSE com a base da Receita Federal. Então nós hoje estamos aí em torno de 52% dos CPFs limpos, já conferidos com a biometria da pessoa. E isso já caiu mais de 400 mil CPF, nesses 52 mil. Então, limpamos bastante. Qual a eleição que nós vamos ter no ano que vem? Provavelmente esse índice vai subir mais ainda. Mas uma coisa que diz respeito aos registradores, que foi muito importante, eu gostei muito de ouvir, é fortalecer a certidão do registro de nascimento. Então, nós teremos 3 documentos essenciais para o ICN. O ICN vai ser possível conferir a sua validade. Por exemplo, se um notário lá, um registrador, recebeu um documento e ele está com dúvida se aquele documento é verdadeiro ou falso. Ele terá 3 bases de dados para conferir. Ou seja, o ICN terá como fundamento essas 3 bases, que é o CPF, o Registro Civil de Nascimento e o título de eleitor. Serão essas 3 bases. Então, nós precisamos fortalecer o Registro Civil. Obrigado. E a ideia do fortalecimento do documento é você poder averbar outros dados a ele. Então, a pessoa está lá no interior da Bahia, recebeu lá um documento em meu nome. Quero conferir se o Márcio Evangelista tem esse CPF, esse aqui. Ele vai entrar na minha certidão de nascimento, vai estar lá tudo averbado. O meu RG, minha CPF, meu tipo sanguíneo, meu CEP, vai ter tudo lá. É possível averbar tudo num documento só. Você averbando tudo num documento só, ele vai ser possível de conferência. A ideia mundial hoje é conferência por várias bases, né? Blockchain, você vai conferindo em várias bases se aquele documento é verdadeiro ou não. Nós vamos aí fazer um blockchain de 3 documentos no ICN.
Então vamos ter com possibilidade de conferir a veracidade desses 3 documentos. E, volto a dizer, foi muito enfático que o registro civil de nascimento será uma base importantíssima. Então nós temos que fomentar essa averbação do CPF, que veio pela lei, que é gratuito, né? Está na lei, não fui eu, né? A lei disse que é gratuita a averbação desse CPF, e os 2 demais natos serão anotados, né? Algumas tabelas de emolumentos existem essa anotação, os que não existem, a corregedoria local vai ter que fazer aí uma equiparação até que a lei seja alterada, né? Pode ser o mesmo preço da averbação? Inicialmente não. A diferenciação foi justamente por isso. Em alguns lugares a averbação custa muito caro e vai inviabilizar o serviço. Então é que fosse um preço menor essas anotações. A segunda via da certidão de nascimento, aí a pessoa vai pagar normalmente. Agora, a anotação do RG, a anotação do passaporte, do PIS, tudo que ele quiser anotar lá, é uma anotação, não pode ser considerada como averbação, porque senão fica muito caro e inviabiliza o serviço. Aí ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer a averbação. A averbação do CPF é porque está na lei e é gratuita. Está escrito dessa forma, então nós só seguimos o que está na lei. Correto? Uma outra coisa que foi perguntado sobre isso, mas essa averbação do CPF é obrigatória? Sim, gente, é obrigatória. Quando que deve ser feita? Quando alguém pedir a certidão. Alguém pediu segunda via de certidão, faz a averbação. Não é possível fazer porque a pessoa não está com CPF, não tem isso? Tudo bem, vocês vão anotar dizendo que não foi possível. Mas a ideia é que cada vez que se alguém for mexer na certidão de nascimento, faça a averbação do CPF. Né? Daqui para frente, todos nascem com CPF. Né? O passado nós temos que remexer e tentar melhorar essa base de dados, aquilo que eu disse, fortalecer o documento, para que esse documento seja um documento importante para o Brasil no ICN. Porque se mais para frente a gente verificar que o ICN não tem, a certidão de nascimento não tem a segurança necessária para fazer parte do ICN, vai sair alguma coisa para tirar a certidão de nascimento. Hoje está claro, os 3 documentos, CPF, certidão de nascimento e título de eleitor. Então nós temos que manter isso, nós temos que manter o registro civil como documento importante aí no ICN. Para isso nós temos que melhorar ele e colocar CPF em todas as certidões de nascimentos, inclusive do passado. Né? A anotação já disse, né? Outra discussão que se fala assim, pode-se fazer somente aquelas anotações que estão lá? Não, aquele é um quadro de sugestão. Né? E o quadro nem deve existir, né, se não tiver averbado nada. Então é um quadro de sugestão. Então vamos lá, RG, CPF, tudo que está naquele quadro, posso colocar outras coisas lá? Se forem anotações importantes, sim, pode ser. Novidade que estava na medida provisória, logo quando saiu isso, acho que foi um dia depois, né, doutor? Um dia depois que saiu a medida provisória sobre a naturalidade, o doutor Leonardo esteve comigo lá em Brasília e falou, vamos fazer alguma coisa já para mudar isso. E nós, de imediato, já startamos um processo para tentar mudar isso aí e saiu com a certidão. Então, hoje é possível a pessoa optar aí pelo local de nascimento e naturalidade, né? A residência e o local de nascimento. Isso é na lei também, não mudamos nada. Isso é um pedido antigo de municípios, né, de prefeitos, por causa que a pessoa não nascia no hospital da localidade porque não tinha uma maternidade com equipamentos bons. Então, ele ia para a capital, nascia na capital e depois voltava para a sua cidade. E era registrado na capital. Então, os incentivos fiscais ao município não eram repassados. Então, hoje ele vai poder nascer na capital, mas dizer que é natural lá do interior, para ter esses incentivos fiscais. Então, a mens legis foi essa e nós trazemos isso. Aí vieram com uma pergunta hoje, daí eu deixo para vocês responderem, né? É possível fazer a retificação daqueles que não tiveram essa oportunidade anterior? Vocês vão me dizer depois, né? Mas é impressionante como acontece N perguntas, né? Eu confesso, gente, eu li, reli, trili, como diz minha filha, 300 vezes isso. Você fala assim, não, acho que agora está tudo, né? Aí publica, 2 dias depois eu recebo 65 perguntas. Eu falo assim, olha, não entendi nada disso. É difícil, mas tudo bem, é normal. Outra situação, a reprodução assistida. A reprodução assistida,
Estava no provimento algumas incongruências com o Conselho Federal de Medicina. Tive reuniões com o Conselho Federal de Medicina em Brasília, reuniões com vários registradores, e nós tentamos aí trazer algumas alterações para melhorar e alinhar o entendimento do registrador civil com o do Conselho Federal de Medicina, que havia mais um problema, estavam sendo judicializadas as questões. Então, nós, mais uma vez, tentando tirar processos do Poder Judiciário para que administrativamente resolvemos isso, né? Paternidade e maternidade socioafetiva, isso vai ser falar, reprodução assistida mais à frente, né? E paternidade à tarde, isso a gente conversa depois lá. O que eu posso dizer de antemão já para adiantar, não fiz nada de novo, a ideia não foi minha, né? Está lá, o ministro do STF já decidiu. Eu estava conversando com o doutor Iberê ali fora agora há pouco, não inovamos em nada. Quem aqui não conhece um homem que criou como seu filho o seu enteado há 20 anos, 30 anos, que não era pai afetivo dessa pessoa? Então, estava na sociedade, o problema aconteceu na sociedade, a sociedade resolveu o problema, só não existia ainda uma resolução prática, porque existia a resolução judicial, que tinha que entrar com processo, ter problema, demorava a sentença para reconhecer a paternidade socioafetiva. Então, não fez nada de novo, né? Nada de novo. Está na decisão do ministro Fux, a gente apenas trouxe um instrumento ágil para reconhecer o que já existia, né? Então, volto a dizer, o doutor Leonardo disse uma coisa muito interessante, a lei, o ato normativo não altera o que acontece na sociedade, se a sociedade não se apoderar daquilo que aconteceu. Fala assim, olha, a lei diz que eu tenho que proceder assim, mas a gente nunca procedeu assim, a gente não vai continuar procedendo assim. Então, a lei, na realidade, ela vem para regulamentar o que a sociedade já faz. E isso já estava acontecendo, o provimento veio dizer isso. Nada mais, não tem nada de novo aqui. Tivemos algumas insurgências, aí, mas isso pode fomentar uma adoção brasileira. Poxa vida, o que tem a ver a adoção com paternidade socioafetiva? Nada a ver. A adoção é feita pelo juiz da vara da infância, a paternidade socioafetiva era feita pelo juiz da vara de família, ou seja, nem se tocavam esses assuntos anteriormente, e agora vem dizer que um provimento pode afetar isso. Outro problema que se falaram sobre isso, nós estamos então agora regulamentando a venda de crianças. Como assim? Ele falou, não, ele vai lá, coloca lá como pai socioafetivo e leva a criança embora. A mãe e o pai vendem a criança. Gente, isso acontece, se acontece, não é um ato que vai fomentar ou não fomentar, né? Essas discussões que se tiveram muito depois da publicação do provimento lá em Brasília, eu disse uma coisa muito clara, eu falei, olha, eu não posso laborar pensando em má fé. Eu tenho que elaborar, eu tenho que tentar fazer uma coisa melhor para a sociedade pensando na boa fé do cidadão, porque se eu pensar na má fé do cidadão, deixa tudo para o judiciário decidir. Então, o judiciário vai ter lá contraditório, ampla defesa, participação do Ministério Público, tudo o judiciário decide. Daqui 3, 4 anos a gente decidiu isso. Se a gente pensar que tudo é decidido com má fé, tudo é agido com má fé, eu tenho que pensar que tudo está sendo agido com boa fé. E o notário, o registrador, nesse caso específico, o registrador, se tiver realmente suspeita que está tendo má fé, ele não faz o registro. Não faz o registro da paternidade socioafetiva. Ele vai ter que ter esse feeling de falar, olha, aqui tem algo estranho. E a gente percebe, né, gente? Que trato ali, só se for realmente muito difícil de perceber, mas a ideia é que se faça isso. E finalizo aqui a minha fala, né, desejando a todos um bom Natal, um bom Ano Novo, e que o ano que vem eu não fale mais de apostilamento, né? Apostilamento já é uma realidade, um sucesso brasileiro, graças aos notários registradores, e o registro civil, não tenho dúvidas que será também, e faço aqui um apelo à Corregedoria Estadual aqui de São Paulo e os representantes da ARPEM e da ANOREG, que cumpram a meta, né? A meta de fomentar o registro civil como um órgão de cidadania, né? Vamos levar ao registrador outras atividades que podem ser feitas, que podem ser levadas a ele, que vão facilitar esse serviço prestado à sociedade. Muito obrigado.